Agora vamos aprender a trabalhar com mais um tipo de formato de arquivo. Agora vamos aprender sobre o zip, né? É uma forma ali de compressão do nosso arquivo. Vimos em algumas aulas anteriores que o nosso arquivo menorzinho é no formato Parquet. Como que eu vou fazer para ler isso, né? E transformar em zip, né? Em zipar isso dentro de uma pasta. Você já conhece a arquitetura zip, então vai ser tranquilo também. E tem duas formas de fazer, né? Eu posso fazer o zip e deletar o arquivo de origem, né? Depois a gente vai deletar tudo na prática e fazer no nosso script aqui. Ou então você já pode somente deixar os dois, né? Tanto o arquivo e o arquivo compactado, e você pode colocar na pasta que você quiser. E o nosso exemplo, né? Nossa estrutura básica vai ser o quê? Eu vou pegar um data frame, então vou pegar uma origem de dados, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser web, pode ser CSV, JSON, pode ser qualquer coisa. Vamos trazer para o nosso Python no formato de data frame. Beleza. Depois desse data frame, eu vou salvar ele no arquivo Parquet e depois eu vou compactá-lo, né? Vou zipar ele e vai ficar de uma forma menorzinha, né? Com o tamanho menor ainda. A questão de armazenamento vai ser bem melhor. E tem alguns sites também, né? Que deixam as pessoas ver arquivo que disponibilizam no tamanho, no formato zip, né? Então isso vai ser interessante para o seu dia a dia também. Então, se alguém te pedir, você pode deixar zipado na pasta que você quiser. Então, para começar, eu deletei aqui, né? Eu vim aqui no Downloads e deletei os outros arquivos. Deixei só aquele da ANAC, né? Que a gente baixou na aula anterior no formato JSON. CSV, eu deletei tudo aqui. Só deixei o nosso arquivo JSON. Eu usei eles em aulas anteriores, né? CSV e outros formatos aí. Então, eu vou deixar esse script para vocês, né? Com o nomezinho, ó. 2 diferentes arquivos no formato Jupyter Notebook. Vamos importar nossa biblioteca Pandas e também vamos importar o zip file, né? Ele vai deixar a gente pegar algum arquivo e vamos fazer a zipagem dele, né? Vamos deixar ele no formato zip, tá bom? Primeira coisa, vamos às nossas variáveis, né? Eu tenho que primeiro fazer o quê? Trazer o nosso data frame, armazenar em alguma coisa e depois eu vou mostrar na onde que eu vou salvar esse arquivo zip. Então eu fiz o nosso DF, né? Nosso data frame aqui, eu dei o nome de DF padrão. Coloquei pd.read.json. Ele vai ler aquele arquivo JSON que está disponível na nossa pastinha, né? Vou deixar ele disponível para download para você também. Você pode clicar com o botão direito, copiar como caminho e passar ele aqui. Então tá. Então no meu data frame aqui eu já tenho armazenado os nossos dados, né? Beleza, agora eu passei outras variáveis. Passei a pasta de destino do nosso arquivo zip. Eu vou salvar aqui na pasta de downloads mesmo, né? Você passa o seu arquivo aí. E dentro do nosso arquivo zip, né? Eu posso dar um nome para ele, né? Então eu posso salvar isso e dar um nome para ele. Eu deixei o nome aqui de ocorrências ANAC. E eu também tenho que pegar esse arquivo JSON e salvar com o formato Parquet, né? Então eu vou utilizar esse nome aqui também, ó. O nome do arquivo vai ser ocorrênciasanac.parquet, beleza? E também antes da gente salvar o nosso arquivo, né? Antes de salvar o nosso JSON para o formato Parquet, eu tenho que passar na onde que eu quero que eu vou salvar isso, né? Então eu vou usar o concatenar dos dois. Então eu vou salvar na pasta de downloads com esse caminho aqui que eu passei, né? Com o nome certinho. E aí você pode mudar o nome aqui. No caso, eu vou salvar, ó, tem que prestar atenção nisso, ó. Eu coloquei aqui, ó, ANAC, ocorrências ANAC.parquet. E eu usei o DF to Parquet, né? Quer dizer, eu vou pegar esses dados e colocar no formato Parquet. Se fosse CSV, você iria colocar o nome, né? .csv. E aqui no data frame, você pegar esse data frame e levar para o to_CSV, né? Então, muito atento quando você for usar diferentes tipos de dados ali, né? Você tem o padrão aqui, que é o script que eu deixei pronto para você, e você pode alterar se você quiser também, beleza? Essas são as nossas variáveis. Agora eu vou pegar o nosso data frame, né? Que a gente armazenou aqui, então tem a nossa origem de dados, né? Que é no formato JSON. E eu transformei em um data frame, para trazer para a nossa linguagem Python aqui, né? Então eu trouxe o data frame, eu vou armazenar ele em to_parquet, que é o formato que eu queira, né? Poderia ser CSV, poderia ser qualquer outro formato que você já conhece aqui da biblioteca Pandas. Eu vou salvar no Parquet porque ele é o menorzinho que a gente viu em aulas anteriores, né? Beleza? Aí eu tenho que passar na onde que eu vou salvar isso físico, né? Então eu vou passar nesse caminho Parquet aqui, ó, que é o caminho completo, lembra? Ó? Então eu vou concatenar a minha pasta com o formato do meu arquivo. Bom que eu já usei os dois ali. Aí eu passei o índice igual a false, né? Então não quero trazer o índice lá para o nosso data frame, beleza? Para o nosso arquivo, né? Quer dizer, agora vamos passar as variáveis do arquivo. Lembra quando você faz um arquivo zip, não fica aqui, não sei o que lá, .zip? Então a gente tem que passar esse arquivo, né? Qual que é a pasta que eu queira criar? Coloquei aqui, ó, nome do arquivo zip. Eu coloquei o nome ocorrências ANAC mesmo, né? E aí para ficar bem tranquilo. Então eu vou entrar nessa pasta zip e dentro dessa pasta zip eu vou ter o meu arquivo Parquet compactado, tá bom? Agora assim, ó, qual que vai ser o caminho do zip? Vai ser a nossa pasta de destino, onde que eu quero salvar. Eu vou salvar no downloads mesmo, beleza? E o nome do meu arquivo zip. Esse vai ser preparando a nossa pasta, beleza? Então preparei nossa pasta. Agora a gente vai criar o nosso arquivo zip, né? Junto com o nosso arquivo Parquet. Então aqui tem a biblioteca zip file, ele vai deixar eu passar alguns critérios, né? Então eu vou deixar fazer a compressão ali. Então eu passei o caminho do zip, né? Que vai ser o caminho aqui certinho, ó. O caminho zip vai ser a nossa pasta, né? Em downloads ele vai colocar esse nome aqui, certinho. Ele vai fazer a compressão e deu um alias aqui, né? De szipf, né? Quer dizer zip file.
Então ele pegou todo esse caminho, armazenou para mim, e ele vai fazer agora, ó, é zip.write. O write quer dizer gravar ou escrever, né? Então ele vai pegar aquele arquivo para mim, que ele está armazenado no DataFrame, né? Lá na nossa pasta de downloads, e ele vai compactar isso para mim. E na onde que é que eu tenho que compactar, né? Ele vai fazer aqui, ó, write. Ele vai sobrescrever na onde? No nosso caminho parquet e vai dar o nome do nosso arquivo, né? Armazenado nas nossas variáveis ali também. E aqui, esse último script, né, ele vai remover o nosso caminho parquet, né? O comando onde está. Então, eu vou manter somente a pasta zip, não só o arquivo, né? Porque eu peguei meu DataFrame e salvei em um arquivo físico. Depois ele vai vir e deletar isso, tá vendo? Ó, caminho parquet. Ele vai deletar esse arquivo para mim. Aqui, ó, esse módulo OS, eu não importei ele aqui em cima. Vai dar um erro, né? Vamos rodar aqui. Ele vai dar um erro, eu tenho que importar o módulo OS, né? Então, vou fazer aqui, ó. Import, ou import não, né? Vou colocar aqui, ó. Import OS. Beleza? Agora vamos ver se ele vai rodar. Rodou aqui, beleza? Tá carregando, deu okzinho. Então ele vai vir na nossa pasta e já criou o zip, ó. Então ele criou o zip ocorrências ANAC, beleza? A nossa pasta, né? Foi o nome que a gente deu na variável. E aqui dentro eu tenho ocorrências.parquet, tá bom? Agora certinho, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou deletar esse arquivo. E vou tirar, vou remover, né? Vou comentar essa última linha. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o meu arquivo de origem e vai salvar em um DataFrame, beleza? E depois ele vai vir aqui e salvar lá na minha pasta um arquivo chamado parquet, tá bom? Depois ele vai pegar esse parquet e vai fazer um zip dele para mim. Só que eu tirei essa parte, não vai remover, né? Então ele vai ter o quê? Além do nosso arquivo JSON, deixa eu atualizar aqui, né? Ele vai ter o arquivo parquet e o arquivo parquet zipado, né? Eu comentei essa última parte aqui. Então eu vou rodar essa parte. Ele está carregando. E agora já foi no nosso arquivo, ó. Dei um F5 e está certinho. Então ele tem tanto o zip, né? E tem o nosso arquivo parquet. Esse aqui não está compactado, né? O que está dentro dessa pastinha está compactado, ok. Beleza, vou tirar essa parte aqui, ó. Vou colocar ele para remover. E vou rodar novamente. Ele vai ter que vir aqui e remover essa parte, vai deixar somente a pastinha zip pra gente, né? Funcionou, beleza. Aí eu tenho um arquivo zip e por aí vai. Mas como que eu faço para me ler esse arquivo, né? Eu já fiz a escrita, eu peguei um DataFrame e armazenei no arquivo zipado. E como que eu vou fazer o contrário agora? Eu tenho um arquivo zipado e eu quero trazer ele para o meu DataFrame. Eu tenho que vir aqui manual, vir aqui, clicar com o botão direito e extrair, fazer tudo aquilo que a gente já sabe fazer manualmente? Não. O Python tem essa zip file também, né? Ele deixa a gente ver o arquivo, né? Então ele vai abrir o arquivo para a gente vai ver na nossa variável aqui, e eu posso armazenar isso em um DataFrame. Lembrando que eu tenho que verificar, ó, aqui dentro dessa pasta, eu tenho um arquivo, né, chamado parquet. Então o formato desse é parquet, quer dizer, ocorrênciasanac.parquet. Então ele está nesse formato, né? Na hora de você ler o DataFrame ali, você vai ter que passar essa variável certinho, né? Então ele vai entrar dentro dessa pasta, eu tenho que mapear ela, né? Vou mapear essa pasta aqui. Ele vai entrar lá dentro e vai ler esse arquivo para mim. E eu posso armazenar ele no DataFrame, né? E eu não vou ficar extraindo, ele não vai extrair isso para mim. Ele vai fazer o quê? Quando o arquivo parquet extraído, ele não faz a extração na minha máquina local, né? Ele apenas armazena no DataFrame. Eu deixei essa observação para você aqui. E para isso a gente tem que armazenar, né? Importar os nossos dados. Então vamos importar o pandas e também o zip file. E agora vamos mapear as nossas variáveis aqui, tá bom? Primeira coisa, qual que é a pasta do meu zip, né? Nossa pasta daqui, ó, downloads, é essa pasta aqui. Eu fiz isso aqui, ó, copiei com o botão direito, né? Cliquei com o botão direito, copiar como caminho. Então eu estou passando a minha pasta do arquivo zip. Se eu abrir a pasta zip, né, vou dar um duplo clique nela aqui, aqui dentro, não dá para ver direito, deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Eu tenho um arquivo chamado anac.parquet, né? Ocorrência anac.parquet. Porém, dentro dessa pasta poderia ter vários e vários arquivos, né? Você não compacta um arquivo, você pode compactar vários arquivos de uma vez. E eu tenho que passar qual que é o nome do arquivo específico que eu queira dentro dessa pasta, né? Então eu vim aqui, novamente, botão direito, né? E copiei como caminho. Eu posso vir aqui, ó, ou então só copiar o nome, né? Aqui, botão direito não deu. Posso apertar F2, ele vai deixar eu copiar o caminho. Ou então, se eu clicar aqui, ó, deixa eu vir aqui. O F2 não funcionou. Então, você vai ter que digitar mesmo, né? Então, digitei ocorrência anac.parquet, que é o caminho que eu tenho do arquivo lá dentro, tá bom? Certinho. Aí, beleza. O que eu fiz o próximo agora? Agora, eu vou dar um jeito de fazer o quê? Entrar nessa pasta e abrir esse arquivo, né? Eu vou pegar ele e abrir ele, ó, para me verificar. Eu vou ver esse arquivo e vou salvar ele no DataFrame. Por quê? O DataFrame eu posso trazer ele para o Python, né? Para o nosso VS Code aqui e manipular ele do jeito que eu quiser, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, ó, nessa parte, ó, o if, né, quer dizer, ele vai fazer a nossa biblioteca zip file, ele vai lá na nossa pasta zip, tá bom? Ele tá fazendo isso aqui, ó, ele veio e armazenou nessa variável para mim, então chamou de zip app. E aí ele vai fazer o quê? Eu quero que você vá nesse caminho, né, que você passou nessa linha aqui, e abre ele para mim, foi o que eu falei com vocês, ó, eles vão lá dentro dessa pasta e vai abrir o arquivo que eu queira, né, então eu já passei nessa variável também. Então vai fazer o quê, ó, zip, né, ele vai pegar esse caminho e vai fazer o quê? Ponto .open, então ele vai abrir o quê? O que eu quero abrir dentro da minha pasta compactada, né? Esse arquivo aqui. E esse arquivo eu passei o nome dele aqui, certinho, nessa variável, nome arquivo, tá bom? E eu dei o nome aqui de as extraído, tá bom?
Então quer dizer o quê? Basicamente ele está pegando esse arquivo e extraindo ele para mim, né? Só que isso tudo oculto, ele não vai fazer isso na minha máquina, ele vai fazer isso aqui nessa variável. E aí, beleza, já que eu fiz isso aqui e dei o nome de extraído, eu posso transformar esse extraído, né, que basicamente seria ver aquele arquivo em um data frame. Então eu coloquei aqui, ó, df novo, né? Coloquei um nome qualquer aqui, você pode colocar o nome que você quiser. E coloquei, ó, pd.read para quê? Por quê? Dentro do meu arquivo zip, né? Vamos lá, ó, dentro do meu arquivo zip, deixa eu abrir aqui. O arquivo que eu tenho é no formato Parquet. Se tivesse aqui CSV, se tivesse qualquer outro formato JSON, aí você teria que passar aqui, ó, pd.read, né, JSON, no caso. E aí ele vai ler o quê? O meu arquivo onde ele abriu aqui para mim, beleza? Então eu coloquei aqui ponto extraído. Só que aqui eu só venho no formato Parquet, né, o que está lá dentro da minha pasta. E agora assim, ó, se eu rodar essa parte, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, né? Se eu voltar em downloads novamente, ó, vou voltar em downloads. Se eu der um F5 aqui, eu não vou ter nenhum arquivo extraído. Por quê? Ele apenas visualizou, né? Aqui eu não tenho, né? Que são algumas imagens que eu deixo de capa ali. Então ele não precisou de extrair isso para mim. Ele apenas entrou dentro dessa pasta, pegou esse arquivo e leu o arquivo para mim, né? Abriu ele ali. E aí, como eu armazenei ele no data frame, né? Nesse comando, pd.read Parquet, o comando que ele fez de abrir o zip e acessar o arquivo lá, eu posso transformar em um data frame e eu posso verificar ele por aqui. Então, eu já tenho todo o data frame, né? Aqui eu posso fazer todas as minhas transformações que eu queira aqui. Aqui eu vi apenas 5 dados, né? Se eu ver 10 aqui, eu vou conseguir ver todas as informações. Então, tem número da ocorrência, eu tenho ali o operador, né? Que aconteceu o incidente, né? O acidente da ANAC, o tipo de ocorrência, o estado, o município, tem várias e várias coisas onde você pode verificar ali esse arquivo que eu deixei disponível para vocês, né? Ensinei em algumas aulas anteriores como você vai achar isso aí no dados.gov também, né? São dados públicos que você pode utilizar ali, né? Para verificar, visualizar e até para treinar também ali nos seus projetos. Então, um abraço aí e até as próximas aulas.